Hello pessoal, eu sou Luli Lage, esse é o Vênus em Arte e hoje, como prometido na semana passada, nós vamos falar aqui sobre Gerda Wegener. Semana passada eu falei aqui no canal, em homenagem ao Dia da Visibilidade Trans, sobre Lili Elbe, que foi a primeira mulher trans a se submeter à cirurgia de vaginoplastia. E falei que agora ia falar da Gerda, que era esposa de Lili desde muito antes de sua transição. Então por isso a história das duas vai se chocar em vários momentos, mas ainda assim vale a pena assistir o vídeo sobre a Lili e esse sobre a Gerda também, porque as duas eram mulheres com artes diferentes, mas igualmente fantásticas, cada uma na sua área. Gerda Marie Friedrich Wegener, nascida em Gotha em 1886, na Dinamarca, foi uma artista que sua arte focava para ilustração de moda e afins. Ela pintava retratos. A Gerda teve 3 irmãos na infância, mas ela foi a única dos 4 filhos dos pais dela a chegar na vida adulta. Eles eram muito conservadores, inclusive. O pai dela era um vígaro luterano. Mas mesmo assim, a Gerda estudou na Academia Real de Belas Artes em Copenhague, onde ela conheceu a Lili, que ainda atendia pelo nome de Einar Wegener. Elas se casaram na época que elas estavam na faculdade. A Gerda tinha 18 anos e a Lili / Einar tinha 22. E após a formatura começou essa produção artística das duas. Toda a produção artística da Lili tem o nome do Einar, porque ela dizia que essa personalidade era dele, então as suas obras têm todas a autoria de Einar Wegener, e ela pintava paisagens com grande influência impressionista. Já a Gerda pintava, como eu já disse, retratos. As duas viajavam bastante nos primeiros anos de casada, até que em 1912 elas se estabeleceram na França. A Gerda não conseguia muito vender a sua arte no início da carreira, porque achavam ela muito controversa, muito ousada para o estilo da época. Mas em Paris elas moravam numa região mais boêmia, inclusive elas viviam um estilo de vida muito boêmio, conversavam sempre com artistas, com poetas, com as pessoas dessa área, participavam de carnaval, de movimentos políticos. E ali, em Paris, ela conseguia ser muito mais aceita. A principal modelo da Gerda foi a Lili, inclusive. Foi por causa dela que a Lili começou a se descobrir como uma mulher trans. Um dia uma modelo dela faltou no ensaio e ela e uma amiga dela convenceram até então Einar a se vestir de mulher, e ele foi percebendo que na verdade por dentro era ela. Inclusive as duas chegaram a viver como um casal na França. Primeiro ela apresentava a Lili em alguns lugares, dizia que como prima do Einar, em outros eu li que como irmã do Einar. No meu vídeo sobre a Lili eu falei que ela se apresentava como irmã da Gerda, mas eu acho que eu entendi o artigo que eu li errado, mas me desculpe por esse erro. Em 1913, um ano depois de elas irem para a França, as pessoas descobriram, porque era um grande mistério, quem é Lili Elbe, de onde veio Lili Elbe, ninguém conhecia essa pessoa, essa modelo belíssima. Descobriram que na verdade era e até então o marido da Gerda, e a Lili pôde assumir esse papel em tempo integral. Então as duas chegaram a viver como um casal lésbico. Elas tinham um casamento muito controverso para a época, muito peculiar, porque elas eram um casal lésbico, e quando elas saíam para exposições e coisas assim, homens flertavam com a Lili e a Lili flertava de volta, e a Gerda sabia disso. Então, ao que parece, as duas viviam super bem com isso. E elas só deixaram a França em 1930, quando descobriram que um médico na Alemanha estava pesquisando sobre sexualidade e estava disposto a fazer essa transição de gênero da Lili. Porém, depois da transição, elas não podiam continuar casadas na Dinamarca,
porque a Lily conseguiu seus documentos com um novo nome, passaporte e tudo, e o rei da Dinamarca não aceitava o casamento entre duas mulheres. Então o casamento delas foi dissolvido em 1931, depois de uma cirurgia, da sua última cirurgia, em que foi transplantado um útero para Lily. Esse útero acabou tendo infecções e ela morreu em decorrência disso. A Gerda, apesar de não ser mais esposa dela, ficou com ela até o fim, e depois da morte da Lily, ela ficou muito devastada. Foi aí que ela se casou com um major italiano chamado Fernando Porta. Em alguns momentos, durante o casamento deles, a produção artística da Gerda foi assinada como Gerda Wegener Porta. Ela adotou o nome do novo marido, porém não tirou o sobrenome de casada com então Weiner, e ela se mudou com ele, com o Porta, para o Marrocos. Só que o casamento deles foi bem breve. Eles se separaram em 1936, porque ele deixou ela na míngua total. Ela voltou para Dinamarca, sim, um casamento super conturbado, sem dinheiro. Nessa época ela tentou continuar pintando retratos, só que o estilo dela já era considerado ultrapassado. Então, no fim de sua vida, a Gerda conseguia ganhar o seu sustento pintando cartões postais. Ela passou a beber muito nessa época. Em 1940, com só 54 anos, a Gerda faleceu. Esse foi o mesmo ano em que o exército nazista invadiu a cidade onde ela morava, a Dinamarca e tudo. Então não tem nem muitos registros do final da vida da Gerda e da morte dela. Existiu apenas um pequeno obituário num jornal avisando disso, e depois a casa dela foi leiloada. Então não se sabe muito sobre esse final da vida dela, mas sabe que ela estava muito deprimida e sem recursos e bebendo muito. A época de ouro da Gerda, em que inclusive a Lily parou de pintar, não só porque a essência da sua pintura pertencia ao Weiner, mas também porque ela apoiava muito a Gerda como artista. Então eu acho que o papel da Lily socialmente é de extrema importância, porque ela foi a primeira mulher trans a passar por uma série de cirurgias que ninguém tinha feito, e também cirurgias que deram errado, mostrando que a gente pode fazer hoje ou não. Mas também a Gerda também é importante. Ela apoiou a Lily, aceitou a Lily, continuou com ela. Elas foram um casal durante um tempo, mesmo depois que a Lily se descobriu. Ela usou o que ela pensava ser o marido e não a esposa dela como uma modelo. Isso mostra o quanto ela era mente aberta. E ela tem várias obras em que a Lily era a modelo dela. A mais famosa de todas eu vou colocar aqui do lado, mas tiveram várias outras. Ela também retrata muito duas mulheres que parecem ser ela e a Lily. Afinal de contas, elas passaram muito tempo casadas, mesmo depois desse começo de transição, então elas viviam juntas o tempo inteiro. Ela também era amicíssima da bailarina Ulla Poulsen. Tem uma obra dela super conhecida em que ela retrata a Ulla, inclusive do filme em que adaptaram a vida da Lily e da Gerda, A Garota Dinamarquesa. Essa é a obra que faz com que ela vista a Lily de Lily pela primeira vez. Ela tem uma série de obras muito controversa para a época. Ela era muito ousada, porque o corpo feminino sempre foi usado de forma sensual, sedutora e erótica em pinturas ao longo da história da arte, mas com a predominância enorme de homens pintando. Um homem pintar uma mulher nua, tudo bem, mas a Gerda foi uma mulher que teve a ousadia dela mesma pintar o corpo feminino dessa forma completamente sensual mesmo. E é por isso que no início ela não conseguia tanto vender as suas obras. Ela tem uma série de ilustrações eróticas do ano de 1925 que mostram várias desses desenhos que ela fazia. Como desenhista de moda, ela chegou a trabalhar para Vogue da época e para a revista La Vie Parisienne, além de várias outras revistas de moda. Ela foi bem sucedida durante muito tempo antes de se casar com o Porta. Artisticamente, a gente pode caracterizar a Gerda
como Art Nouveau e indo pro Art Deco, assim, que são dois estilos artísticos bastante aplicados na vida mesmo. É um estilo que é aplicado na indústria, na arquitetura, na moda, que é o caso dela, no design. Não é só uma obra na parede, é o uso da arte no dia a dia. Esse é um estilo, são dois estilos, né, muito característicos dessa época em que elas viveram, década de 20, depois indo para 30. E a Gerda é um nome muito legal desse período. Estar na França deve ter ajudado ela bastante, inclusive, a se firmar nessa época. Existe um livro de 2000 que foi adaptado para um cinema. No filme, a garota dinamarquesa Alice Vikander ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante interpretando a Gerda, mas, bom, vou dar a minha opinião aqui agora. Eu, Luli, colocaria ela não como uma coadjuvante. Eu sei que a Lily é a grande personagem do filme, interpretada pelo Ed Redmayne, que foi indicada ao Oscar nesse ano também por causa desse papel. Mas a personagem da Gerda, ela é muito importante também. Ela esteve com a Lily do início ao fim, ela praticamente gerou essa transição. Então ela, além de uma artista, uma desenhista de moda maravilhosa, também tem que ser lembrada como a esposa de Lily Elbe, não colocando ela como uma pessoa secundária na história, alguém que estava atrás da Lily, mas alguém que estava do lado da Lily, porque ser esposa e continuar apoiando ela é uma coisa que a gente tá ainda desenvolvendo agora no século XXI, quase entrando nos anos 20 do século XXI, imagina nos anos 20 do século XX. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a Gerda. Ela parecia ser uma pessoa incrível, é muito triste que ela tenha tido o final tão solitário e deprimido que ela teve. Me digam aí o que vocês acham da obra dela, o que vocês acham dessa importância dela na história, se vocês já conheciam a Gerda, se vocês viram a garota dinamarquesa, se não viram, assista. Eu tenho minhas ressalvas na maneira como ela foi representada, mas enfim. Me digam aí o que vocês acharam. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!